Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu vou falar sobre sujeito, predicado e suas classificações. E o primeiro ponto vai ser sobre os tipos de sujeito. O sujeito, a gente tem 5 classificações: simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. Simples e composto. Primeira coisa, esses dois eles são muito mais simples do que o resto. Eles são bem simples, inclusive, de identificar. O simples ele vai ter somente um núcleo e o composto ele vai ter mais de um núcleo. Então, se por exemplo eu disser eu fui à praia, eu vai ser o sujeito, e como ele vai ser o único núcleo, vai ser um sujeito simples. Se for, por exemplo, eu e meu amigo fomos à praia, eu e meu amigo, eu e amigo vão ser os núcleos, então vai ser um sujeito composto. Toma muito cuidado com a questão de plural. Plural ele pode ser um núcleo, pode ser só um núcleo, então vai ser sujeito simples. Então pode ser tipo nós fomos à praia. Nós vai ser, por mais que seja no plural, indicando mais de uma pessoa, ele só vai ter um núcleo, que é nós. Então ele vai ser sujeito simples também. Sujeito oculto, indeterminado e inexistente. Quanto a esses três, a frase vai ser 100% predicado, não vai ter sujeito aparente. Então você vai ter que perceber a diferença entre eles nos detalhes. No sujeito oculto, o verbo vai estar na primeira pessoa, então vai ter sempre o eu junto na frase, mesmo que ele esteja oculto. Então, por exemplo, se eu falar fui à praia ou fomos à praia, vai ser eu fui à praia ou nós fomos à praia, mas não vai estar dizendo nem eu nem nós. Mas como você entende pela conjugação do verbo que está sendo falado na primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural, a gente considera que ele é sujeito oculto. No sujeito indeterminado, o verbo vai estar na terceira pessoa, então ele vai falar sempre sobre ele ou sobre eles. Então, foram à praia, por exemplo, seria sujeito indeterminado, porque estaria falando sobre a terceira pessoa, no caso do plural, eles. E por fim, no inexistente não vai ter sujeito, ninguém vai ser o sujeito. Então sempre vai ter um verbo tipo haver ou fazer no sentido de existir, né? Tipo, há uma padaria aqui perto. Existe uma padaria aqui perto. Ou esse há ele denomina que existe. Ou fez muito frio ontem. Tá dizendo que existiu muito frio ontem. Ou ainda pode estar falando sobre fenômenos da natureza. Exemplo, choveu muito ontem. Choveu, ele estaria falando sobre um fenômeno da natureza e não essa frase, né, esse período não estaria aí precisando de um sujeito. Quanto ao predicado, nós temos também 3 classificações, que vão ser verbal, nominal e verbo nominal. No predicado verbal vai ter um verbo de ação, então vai ter alguém praticando algo, sempre, e só isso. No predicado nominal, já a gente vai ter um verbo de ligação e o predicativo, que vai ser um adjetivo. Então a gente vai ter um verbo de estado, né? E mais um adjetivo em algum outro lugar dentro dessa mesma frase. E por fim a gente vai ter também o verbo nominal, que ele vai ter tanto um verbo de ação quanto o predicativo, que vai ser um adjetivo. Sempre que a professora perguntar, por exemplo, qual que seria o núcleo do predicado, ela vai estar falando sobre um predicado verbal ou verbo nominal, e ela está querendo saber qual que vai ser o verbo de ação. O verbo de ação no predicado ele vai ser o núcleo. No caso, se você tiver um adjetivo, esse vai ser o predicativo, e isso vocês já viram. Bem diferente do que eu pensava, o conteúdo até que é bem pequeno e facinho de decorar, então foi basicamente isso. Espero ter ajudado. E tchau!